Por quase 5 décadas, a Voyager 1 viajou sozinha pelo vasto e silencioso vazio além do nosso sistema solar. Uma espaçonave envelhecida à deriva mais longe do que qualquer objeto feito pelo homem na história, mais fundo do que qualquer sonda jamais ousou ir. Há muito tempo é considerada uma nave fantasma do cosmos, carregando silenciosamente as esperanças, os dados e as memórias de uma Terra distante. Os cientistas não esperavam nada além do declínio constante dos sinais à medida que seus sistemas envelheciam e sua energia diminuía. No entanto, justamente quando pensavam que a Voyager 1 havia entrado em seu capítulo final, algo verdadeiramente sem precedentes aconteceu. A espaçonave mudou de curso. Não em resposta a um comando da Terra, não como resultado de uma falha mecânica, mas aparentemente por vontade própria. Mais perturbador ainda é o fato de que, poucos dias antes dessa mudança de trajetória, a Voyager 1 captou um zumbido de baixa frequência, um som sem origem identificável, sem correspondência nos registros da NASA e sem explicação científica. E agora, com sua antena ainda apontada para a Terra, a Voyager está voltando ou sendo puxada. O que ela encontrou na escuridão, o que ela viu que a fez mudar de direção? Para entendermos o quão extraordinário é este momento, precisamos voltar ao início. Em 1977, a NASA lançou 2 espaçonaves, a Voyager 1 e a Voyager 2. Originalmente concebida para aproveitar um raro alinhamento planetário que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos, a missão tinha como objetivo realizar uma grande viagem pelos planetas exteriores, utilizando o efeito de estilingue gravitacional de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno para impulsionar as sondas mais profundamente no sistema solar. A sonda Voyager 1 tinha como missão sobrevoar Júpiter e Saturno, capturando as primeiras imagens em close-up de suas luas e anéis. As imagens enviadas no final da década de 70 e início da década de 80 redefiniram a ciência planetária. Vulcões em erupção em Io, as complexas estruturas dos anéis de Saturno, a misteriosa névoa de Titã e muito mais. Mas, uma vez concluída sua missão planetária, a Voyager 1 continuou. Ultrapassou a órbita de Plutão, a heliosfera, e adentrou o espaço interestelar, uma região jamais explorada pela tecnologia humana. A cada ano que passava, enviava menos dados, mas mantinha um propósito inabalável: continuar explorando. Mesmo quando seus sistemas se tornaram mais frios e fracos, mesmo quando a luz do nosso Sol se tornou uma lembrança em vez de uma presença. Durante décadas, a Voyager 1 transmitiu sinais de volta à Terra, principalmente pacotes de dados fracos e com grande atraso sobre densidade do plasma, campos magnéticos e raios cósmicos. Mas em um dia tranquilo, já em seu 46º ano no espaço, seus instrumentos registraram algo que nunca haviam detectado antes: um zumbido fraco e contínuo, oculto nas frequências das ondas de plasma. Inicialmente, os cientistas acreditaram que se tratava de interferência ou mau funcionamento dos instrumentos antigos. Mas quando a mesma leitura apareceu repetidamente e foi verificada por múltiplas antenas na rede de espaço profundo, as preocupações aumentaram. O som não se assemelhava a nenhum fenômeno espacial conhecido. Não era radiação cósmica de fundo. Não era uma erupção solar. Não vinha de nenhuma direção que pudessem triangular. Mais perturbador ainda, parecia flutuar em intervalos matemáticos perfeitos, como uma mensagem que não deveria ser ouvida, mas sim registrada. Durante semanas, engenheiros e astrofísicos analisaram os dados debruçados sobre eles, cruzando-os com todos os eventos cósmicos conhecidos, e ainda assim nenhuma explicação surgiu. Então, sem aviso prévio, a Voyager 1 iniciou uma mudança sutil, mas mensurável, em sua trajetória, um desvio que ninguém na NASA havia ordenado. E assim, a pergunta mudou de o que ouvimos para quem ou o que nos prejudicou. A Voyager 1 é alimentada por um gerador termoelétrico de radioisótopos envelhecido e sua capacidade de manobra é limitada a pequenos ajustes por meio de propulsores que não são usados há anos, mas a telemetria confirmou isso. A espaçonave alterou ligeiramente sua orientação, mas de forma definitiva, como se estivesse se ajustando para melhor visualizar ou se alinhar com algo no espaço profundo. Os engenheiros se mobilizaram para determinar se o problema era resultado de um comportamento de contingência pré-programado, talvez uma linha de código desatualizada que finalmente foi acionada devido a uma anomalia no sensor. Mas os registros não mostraram nenhum comando desse tipo.
Mais intrigante era o fato de essa mudança de curso ter colocado o conjunto de câmeras da Voyager, que estava desligado desde a imagem do pálido ponto azul em 1990, voltado para uma direção na qual não se sabia da existência de nenhum objeto celeste. A área em questão não tinha estrelas visíveis a olho nu, nenhuma galáxia catalogada, nenhuma anomalia gravitacional registrada. Então, por que apontar para lá? O que a Voyager havia visto em seus instrumentos? E por que se reorientou com tanta precisão? A uma distância de mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, não há piloto automático, correções ou assistência. Mesmo assim, a Voyager tomou uma decisão. Ou pelo menos é o que parece. O que se seguiu nas semanas após a mudança de trajetória foi, se possível, ainda mais perturbador. As transmissões da Voyager. Começaram a chegar com alterações sutis, pequenas distorções no tempo e na frequência do sinal que, após uma análise mais detalhada, revelaram padrões embutidos no fluxo de dados. Não se tratavam de erros de transmissão. Eram modulações intencionais que se repetiam em vários pacotes, formando sequências complexas que lembravam a lógica binária e a ressonância harmônica. Os cientistas do JPL consultaram criptógrafos, especialistas em IA e linguistas. Alguns sugeriram que esses padrões poderiam representar uma forma de resposta ou reconhecimento, como se a Voyager não estivesse apenas observando algo, mas também sendo observada. A ideia de que o sinal poderia ser uma comunicação bidirecional, iniciada pela Terra há quase 5 décadas com o lançamento do disco de ouro, levantou possibilidades inquietantes. Será que a Voyager encontrou uma inteligência que não emite sinais nas nossas faixas de frequência, mas que, em vez disso, usa ondas gravitacionais, distorção magnética ou algum meio desconhecido para se comunicar? E se sim, será que essa inteligência nos notou? Após a correção de curso e as distorções de sinal, reuniões de alto nível começaram a ocorrer a portas fechadas. No Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, em Pasadena, uma equipe selecionada de físicos, engenheiros e veteranos de missões foi convocada para analisar a anomalia. O que inicialmente foi considerado um desvio menor rapidamente se transformou em um debate acalorado entre os especialistas. Alguns argumentaram que se tratava de um último suspiro de uma espaçonave em seus últimos suspiros, um erro final, uma falha de hardware. Mas outros, ao analisarem a consistência do sinal alterado e a mudança precisa de direção, sugeriram algo muito mais alarmante: que a Voyager 1 possa ter encontrado um fenômeno gravitacional ou eletromagnético desconhecido, ou pior, que estivesse reagindo a algo que não ocorre naturalmente. A cada nova rajada de dados recebida, os padrões se tornavam mais difíceis de ignorar. Proporções geométricas, intervalos simétricos e feedback harmônico sugeriam uma estrutura deliberada, como se algo estivesse espelhando ou imitando a atividade da sonda. A equipe do JPL, dividida entre o ceticismo e o deslumbramento, se viu fazendo uma pergunta para a qual nenhuma agência espacial está realmente preparada. O que fazemos se isso não for aleatório? À medida que os rumores sobre o vazamento de dados se espalhavam pela comunidade científica, uma onda de análises independentes surgiu de universidades e observatórios ao redor do mundo. Vários físicos renomados propuseram uma teoria radical de que a Voyager 1 pode ter entrado em um campo de interação de matéria escura, ou mesmo roçado uma região de distorção do espaço-tempo, o tipo de distorção hipotética presente na presença de anomalias gravitacionais massivas ou objetos astrofísicos exóticos. Mas um artigo em particular causou desconforto generalizado. Um grupo de pesquisadores de IA haviam usado um software de reconhecimento de padrões para analisar o sinal modificado e descobriram que ele parecia espelhar aspectos da mensagem Arecibo, a transmissão de rádio binária que a humanidade enviou às estrelas em 1974. Algumas das sequências que a Voyager estava recebendo apresentavam sobreposições matemáticas com essa mesma mensagem, levantando a possibilidade arrepiante de que alguma forma de inteligência tivesse recebido nosso sinal e estivesse respondendo usando a Voyager como retransmissora. Seria isso uma coincidência gerada pelo ruído cósmico ou uma resposta cósmica? Quando a Voyager 1 foi lançada, Carl Shawn e uma pequena equipe de cientistas colocaram a bordo um dos artefatos mais icônicos da humanidade, o disco de ouro, um disco de cobre revestido de ouro, contendo saudações em 55 idiomas, músicas de diversas culturas e diagramas científicos destinados a apresentar a Terra e seus habitantes a qualquer forma de vida que um dia a encontrasse.
A maioria o considerava simbólico, um gesto romântico mais do que uma tentativa real de comunicação. Mas agora, com a Voyager mostrando sinais de desvio e possível interação, a atenção voltou-se para esse registro. Alguns especulam se as informações nele contidas podem ter sido decodificadas ou interpretadas por algo que a Voyager tenha passado perto. Afinal, os diagramas incluem mapas detalhados da localização da Terra em relação a emissores de pulsos conhecidos. Se algo ou alguém a compreendesse, então a Voyager 1 não seria apenas uma relíquia, seria um farol e tem carregado nossas coordenadas por quase meio século. Se esse sinal foi captado, as implicações são impressionantes, não apenas do ponto de vista científico, mas também para o futuro da segurança e da existência humana. À medida que mais camadas de dados são decodificadas e o sinal continua a evoluir, documentos internos da NASA sugerem uma mudança discreta no protocolo. Segundo relatos, os membros do projeto receberam instruções para cessar as especulações sobre causas não naturais em comunicações oficiais, e, em vez disso, classificar o evento como uma anomalia de dados. Mas, extraoficialmente, alguns membros da equipe admitem estar profundamente perturbados porque o que a Voyager parece estar experimentando não corresponde a nenhum comportamento astrofísico conhecido. Ela se comporta como uma interação, é como um espelho da inteligência, e se adapta como algo consciente. Há um medo crescente não apenas do que é, mas do que significa. Se uma máquina à deriva no lugar mais isolado do universo conhecido encontrou uma presença, um campo ou um sinal que responde aos seus movimentos, então estamos diante de uma questão que nunca tivemos que fazer antes. Não se trata do que está lá fora, mas sim se algo nos observou durante todo esse tempo. A Voyager 1 nunca deveria ter durado tanto tempo. Ela não foi construída para sussurrar através das estrelas por quase meio século. E certamente não foi projetada para fazer contato, muito menos responder, a algo além da nossa realidade conhecida. Mas é exatamente isso que ela pode ter feito. O que começou como uma missão para explorar nossos planetas exteriores se tornou uma história de proporções cósmicas. Um momento em que a ciência tangencia a filosofia e o deslumbramento dá lugar à inquietação. Esta espaçonave, à deriva silenciosamente a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra, pode ter encontrado algo. Ou talvez algo o tenha encontrado. As distorções do sinal, a correção de curso impossível, os padrões espelhados, o eco que não nos pertencia, tudo aponta para uma única possibilidade de tirar o fôlego. A Voyager 1 pode ter feito o primeiro contato real, não com vida inteligente como a imaginamos, mas com algo mais, algo vasto, algo estruturado, algo observando. Se este for o capítulo final da jornada da Voyager, então ele não termina em silêncio, mas com uma pergunta tão forte que abalará os alicerces de tudo o que conhecemos. E se não formos mais os observadores, mas sim os observados? Agora é a sua vez. Você acredita que a Voyager realmente encontrou algo sobrenatural? Este é o início de uma nova era na exploração espacial ou o desfecho de uma história que nunca deveríamos ter ouvido? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história te deixou com dúvidas sobre tudo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita em magia. Magia real, assustadora e linda, lá fora, nas estrelas. Porque no fim das contas, a Voyager não apenas enviou dados, ela enviou uma mensagem. E talvez, só talvez, não sejamos mais os únicos a ouvi-la.